do homem de Deus. Quando nós olhamos para esse texto da Bíblia, nós observamos muito bem que esse texto ele está referindo sobre uma palavra extraordinária. E vamos falar sobre o jugo. Para podermos entender esta mensagem, é necessário que o pregador ele tenha um resumo histórico para que você possa entender esta mensagem. Haja vista que este homem, por nome de Isaías, segundo a Bíblia, é chamado de um profeta messiânico, o homem que mais profetizou a respeito do Messias, o homem que mais falou a respeito do Senhor Jesus Cristo. Haja vista que o capítulo de número 9, no verso de número 6, ele já está referindo a respeito do Messias, aonde ele está dizendo: porque um menino se nasceu, um filho se nos deu, o seu nome, e aliás diz que os seus governos estavam sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então é esse Jesus que eu quero apregoar na noite desse dia. Então esse capítulo 10, ele está referindo sobre a profecia contra os sírios. E vemos que essa palavra foi profetizada no ano de 721 antes de Cristo. Essa palavra ela veio e foi procriando em nosso meio algo interessante. O que nós podemos referir neste tema? O jugo. O que é a palavra jugo? O que significa o jugo? Segundo os historiadores, esse jugo é algo que machuca, é algo que prende, é algo que segura, é algo que faz a pessoa obedecer sem querer. O que é jugo? Jugo é algo interessante. Vamos saber o que é jugo nesta noite. Quem conhece canga? Quem conhece aqui aquela canga que eles colocam no boi para puxar ali o arado? Então isso é um jugo. Vamos fazer um jugo aqui. Vamos fazer uma simulação. Queria bem aqui, meu querido, esse jovem, 3 jovens ou 3 pessoas, vem nos ajudar. Esse aqui está no tamanho bom. Vem nos ajudar a fazer aqui um jugo. Você também serve, vem cá. Glória seja dada ao nome de Jesus. Vamos ver o que é jugo. Vem cá, pode subir aqui. Aleluia, pode subir, tá? Vocês são ungidos também, pode subir. Então estamos aqui, deixa eu ver aqui. Esses dois é mais alto. Fica no meio dos dois ali, meu querido, por gentileza. O que é o jugo? Coloque a mão sobre os ombros dele. Você, e você também. Glória a Deus. E agora você vai arrastar os dois. Você vai fazer aqui como se ele fosse o jugo. Coloque a mão, coloque a sua mão assim. Agora, isso é um jugo. Agora esse ali que é o maior, arrasta para lá, tenta puxar. Agora puxa para cá você. Vai levando. É isso que é um jugo. O jugo às vezes ele é desigual, mas se colocar um boi mais forte e um mais fraco, o mais forte vai puxar com mais eficácia. Por quê? Porque ele tem mais força. Então o jugo é para isso, para arrastar e carregar, para que não obtenha nenhum espaço. Quem está sobre o jugo não pode sair. Segura ele, vocês dois, você tenta sair para ver se consegue. Não vai conseguir. Então isso é o jugo. Amém? Deus abençoe, muito obrigado. O jugo ele está onde? Sobre os ombros. O jugo ele está
está ligado na palavra pescoço e ombro. Diga pescoço, ombro. Então te digo nesta noite, o boi, depois que ele está com a canga, ele não pula mais a cerca. O boi, depois que coloca uma forquilha no pescoço dele, não adianta ele tentar pular a cerca, que ele não vai conseguir, porque o jugo está sobre o seu pescoço e o seu ombro. Há um jugo aí neste boi. Então te digo nesta noite, eu quero pregar a palavra de Deus, mas no sentido que você entenda o mistério de Deus aqui nesta noite. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Meus queridos, haja vista que a Bíblia nos informa, quando nós falamos de jugo, eu quero voltar lá no passado, quando nós olhamos para o povo do Egito, nós podemos observar que este povo ficara 430 anos sob o poder dos egípcios, ou que seja, no comando de Faraó. 430 anos esse povo estava aprisionado diante de uma situação em que eles não poderiam se locomover, porque eles estavam debaixo de uma prisão, eles estavam debaixo de um jugo que eles não poderiam se locomover. Por que, pregador? Porque o jugo é para prender, e chegou uma certa ocasião em que esse povo, o povo de Deus, é escolhido, mas agora é oprimido. O cativo estava sendo prisionado aquele povo, mas de repente o que é que esse povo comia? Segundo os historiadores, eles dizem, o que significa historiadores? Historiadores é aqueles que pesquisam a fundo e vai em busca de resultados. Então, segundo essa pesquisa, este povo que se chama o povo de Deus, eles comiam, pastores, era resto de comida dos egípcios. Não é verdade, é verdade. Por que era resto? Eles pegavam um panelão, eles pegavam um caldeirão, e ali eles pegavam os legumes, cortavam no meio os pepinos, jogavam no meio o giló misturado com abóbora, e ali fazia aquele angu e dava aquele resto de comida para o povo comer. Quem era esse povo? Era o povo de Deus. Resto de comida não se dá para a gente comer, resto de comida dá para porcos comerem. Então o povo de Deus estava comendo resto de comida, e era um povo escolhido. Então chegou o dia de Faraó, ele olhou para o povo e diz: aumenta a carga deles, é para trabalhar mais, a carga horária deles não vai ser só 8 horas por dia, agora aumenta a carga horária, é para o jugo aumentar, não dá palha mais para eles, e eles vão ter que buscar o barro para fazer tijolos. Então vemos que esse povo estava no jugo e não podia sair de lá. Mas eu digo uma coisa nesta noite: quem tem promessa de Deus, a palavra está dizendo, o jugo será despedaçado por causa da unção. Se tem unção de Deus na tua família, eles não vão morrer, porque o jugo não permanece para sempre. O jugo, ele tem que ter 2 sentidos, ele tem que ser tirado e também despedaçado. Não é só tirar o jugo. Por que, pregador? Só tirar o jugo tem um detalhe: se nós tirar o jugo, tem uma possibilidade, tem uma quebra aí, tem perigo isso aí. Se nós somente tirar o jugo, ele pode voltar. Então o jugo aqui nesta noite, ele será tirado e depois despedaçado. Aí morre a história, porque se não despedaçar, o jugo vai voltar. O que é isso? Tem muita gente que vai e volta, ele não consegue firmar na igreja, ele não consegue caminhar, porque ele sempre tira o jugo.
mas depois ele volta. O pecado ele é atrevido, o pecado ele é imundo e imoral. Ele sempre quer ir e voltar, mas aqui nesta noite será espedaçado pelo poder de Jesus Cristo de Nazaré. O Filho de Deus vivo vai espedaçar todo o jugo que está prendendo a minha vida nesta noite. Aleluia! O jugo não pode ficar por toda a vida. O jugo será tirado. Foi necessário que o jugo tivesse que aumentar para que fosse despedaçado. Quem era o jugo do povo de Israel? Era Faraó. Era o homem que não deixava o povo em paz. Mas o que acontece quando chegou no capítulo 15 de Êxodo, quando um homem por nome de Moisés, o Salvador, o maior profeta já existente na Bíblia Sagrada, de frente do Rio Vermelho, ali o jugo foi despedaçado. E que maneira que o jugo foi despedaçado? Naquela noite, segundo os historiadores, quando eles entraram no Rio Vermelho, eu quero te dizer, não foi só uma noite, mas a trajetória deles ali, por 3 dias, atravessando o mar. Eu te digo uma coisa, é necessário que o jugo, ele tem que demorar um tempo para ser tirado, tem que ter um processo, e ali vai mais de 3 milhões de pessoas caminhando, atravessando o Mar Vermelho. Eu te digo nesta noite, atravessar o mar é difícil. Sabe o que é fácil? Cantar o hino da vitória. Miriam cantou o hino da vitória. Aonde que Miriam cantou? Miriam cantou do outro lado. Miriam cantou enquanto estava com o jugo. É difícil cantar quando o jugo é pesado, pastor. É difícil falar quando o jugo é pesado. É difícil orar quando tem um jugo. Penina massacrava Ana. Penina era uma mulher ingrata. Era uma mulher que colocava o jugo sobre Ana. E Ana, mesmo gemendo, ela não deixou o seu jugo, mas ela foi arrastando como um boi com uma canga no pescoço. Mas ela foi: ei, não abandona a tua casa, não abandona ela, não abandona o que Deus tem te dado para você carregar. É pesado, mas carrega. Eu disse agora, né, se não me engano, no domingo eu estava pregando, e eu disse sobre isso e vou repetir. A carga ela é pesada, mas não pode ser deixada. Sabe por quê? Tem muita gente reclamando da cruz, pastor. Tem muito homem clamando, dizendo: eu não aguento esta mulher, é uma cruz muito pesada. Mas eu tenho uma notícia: coloca uma rodinha nela e vai carregar essa cruz, porque quem te deu essa cruz foi Deus. Eu não vou carregar essa cruz, o pastor não vai, o obreiro não vai. Se vire aí, carrega o que Deus te deu, ainda cantando o hino da vitória. Se você carregar o que Deus te deu, Ele vai te dar vitória. Tem que ter vitória. Mas para chegar aonde nós precisamos chegar, tem que carregar o jugo. Não foi fácil nós chegarmos aqui. Havia um jugo tentando impedir a obra de Deus. Mas Deus tem uma palavra para você aqui nesta noite. De repente, quando nós observando esta palavra, Deus está me dando algo importante aqui nesta noite. Quando eu falo de jugo, nós olhamos para os medianitas. Quem eram os medianitas? Os medianitas, para mim, era como Satanás implicado na vida desse povo. Os medianitas não deixaram o povo de Deus em paz. Segundo a estatística, os historiadores, em Juízes capítulo 6, quando nós observamos a palavra, ela está dizendo que os medianitas, não é escrito na Bíblia, mas pesquisando, diz que 150 mil medianitas estavam cercando a cidade. Significa que tudo que o povo de Deus fazia, eles impediam. Eles eram ladrões, eles estrupava as mulheres, eles matavam os filhos daquele povo. Era povo terrível.
irmãos, discutindo um assunto. Eu entrei num grupo aí, irmãos, mas eu quero dizer para vocês, quando eu entrei nesse grupo, eu entendi que Deus estava querendo algo. E alguém dizia que, por que com um Deus tão grande poderiam matar os medianitas, matando até mesmo as crianças inocentes? Então eu pude responder ali uma pergunta, e somente teólogos ali debatendo, e eu disse uma coisa importante, e isso ficou marcado. Sabe por que Deus matou todos os medianitas, até mesmo os inocentes? Porque Deus, ele não deixa raiz. Quando Deus tem problema, ele corta pela raiz. Não será se esses pequenos também crescessem depois, queria também fazer as mesmas coisas, mas os medianitas perseguiram o povo de Deus, e eles matavam, roubavam toda a plantação que eles plantavam, eles roubavam deles. Mas havia um homem por nome de Gideão. Quando Gideão, segundo a Bíblia, ele estava no lugar mais baixo, chamado lagar. Quando ele estava malhando o trigo no lagar, uma coisa é importante: para o jugo ser tirado da nossa vida, é preciso você estar fazendo alguma coisa. O jugo não será tirado da nossa vida se não tiver a presença de Deus. Quando Gideão malhava o trigo, a presença de Deus estava com ele. Malhar o trigo significa oração, jejum, consagração. O jugo será tirado debaixo da unção, e ali estava ele malhando o trigo no lagar. De repente chega o Espírito de Deus. Segundo a Bíblia diz que o anjo de Deus chega até Gideão, mas quando eu pesquiso esta passagem bíblica, é o próprio Jesus Cristo numa forma de teofania. Ele veio diante de Gideão, e Gideão estava olhando, dizendo, falando consigo: Deus, por que o Senhor, um Deus tão grande, deixa que os inimigos tira de nós e coloca em nós um jugo tão pesado desse? Nos ajude, tem misericórdia. Se clamar, tem resposta. Eu vejo agora, quando Gideão depara com Jesus, Jesus olha para ele e diz: não temas, varão valoroso, vai na tua força. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e neste dia eu darei a vitória nas tuas mãos. 7 anos de prova, 7 anos o povo roubando deles, 7 anos aonde eles plantavam e nada acontecia. Mas Deus disse: Gideão, toma em tua mão uma tocha e vai, porque dessa tocha simboliza a minha unção. Tem uma tocha na tua mão que vai tirar o jugo da tua família. Essa tocha simboliza o Espírito de Deus na tua vida. Para você sair dessa enrascada, precisa de fogo. Coloca o fogo na mão, porque a vitória virá na tua vida. Olha Deus despedaçando o inimigo e te dando vitória. Receba a tua vitória em nome de Jesus. Receba a tua vitória em nome de Jesus. Porque o jugo caiu e Jesus despedaça ele. Aleluia! O que é um jugo? O jugo simboliza esse copo com água. Esse copo com água, ele é algo interessante. Ele está aqui servindo com água. Se eu pegar esse copo e lançar, e pisar, e quebrar ele não vai servir mais para ser usado. Ele foi tirado de circulação. Não vai usar mais esse copo. Interessante que esse é descartado. Usou, já tirou, não serve mais. O jugo também é assim. Ele tem que sair da minha vida de uma vez por toda. Ninguém vai usar mais esse copo porque não serve mais. Então assim é o jugo que está na minha vida. Ele vai sair como uma água fria de dentro de você, e ele vai
vai ser exterminado como uma unção, porque quando sair o jugo de você, só vai ficar a unção, porque depois que a unção de Deus reinar na tua vida, tem um segredo de Deus. Tem que ter unção. O sacerdote, quando ele entrava no lugar santíssimo do tabernáculo, o sacerdote ele entrava ali e ele só voltava por quê? Porque o jugo era tirado do povo. Quando o sacerdote entrava no lugar santíssimo, aonde a mesa do propiciatório estava, depois aonde estava a mesa, aonde estava a arca, o caixote de madeira, ali segundo a história, diz que havia dois querubins, um de frente para o outro, e o sacerdote ele entrava dentro daquele lugar santo, e quando ele entrava ali dentro, se ele voltasse era porque o jugo era tirado, porque o pecado do povo era condenado pelo sacerdote. E se o sacerdote entrasse lá dentro, e se ele voltasse vivo, é porque a unção de Deus estava nele, e ele tirou o jugo que estava sobre os ombros daquele povo. Mas quando ele entrava com o sangue do cordeiro em sua mão, ele pegava aquele sangue, quando ele lançava o sangue em cima daquela arca, sabe o que acontecia? O verdadeiro Deus diz que a Shekinah descia. A Shekinah era o próprio Deus. Ele descia e sentava em cima daquela mesa. O sacerdote começava a tremer as pernas, e quando o sacerdote tremia as pernas, era porque as campainhas começavam a balançar. É por isso que as campainhas tinham que balançar, porque quando ele via a presença de Deus sentada em cima da mesa, os dois querubins olhando para ele, inclinavam as suas asas e não podiam olhar para o rosto do Deus Altíssimo. O sacerdote abaixava a cabeça e tremia as pernas, e as campainhas começavam a bater. Significava que a unção de Deus estava sobre ele. O sacerdote saía de lá e a unção de Deus estava nele. Tem unção de Deus aqui, porque tem sacerdote ainda entrando no lugar santo e recebendo a unção, para poder liberar o jugo que está pesado nos nossos ombros. Tem sacerdote aí recebendo ainda a unção para tirar o jugo. Vai sair hoje em nome de Jesus. Será tirado e despedaçado o jugo. Quando eu falo de jugo, eu estou falando de algo que dificilmente será extraído da nossa vida. Não pode tirar de qualquer jeito. Por isso que o Senhor está dizendo que é Ele que tira o jugo e despedaça ele. Porque não tem ninguém que pode tirar o jugo a não ser a presença de Deus. Essa unção é chamada de Shekinah, ou que seja no grego é chamada de Kadosh. Kadosh significa o Espírito Santo. Por que Kadosh? Quando Isaías escreve o capítulo de número 6, referindo o verso de número 9 por diante, havia serafins diante de Deus, e diz que esses serafins eles não falavam, não abriam a sua boca, a não ser por uma palavra, que no hebraico é chamada de Kadosh. E qual era a palavra que os serafins falavam? Eles diziam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a sua glória encheu a casa, a unção encheu a casa. É a unção de Deus. Vamos falar também de unção. O jugo tem que ser tirado, mas tem que haver unção.
redor. Quando eu falo de unção, eu estava pregando agora uns 15 dias atrás, na Madureira 7, e quando nós observamos esta palavra, a unção, eu pregava sobre 3 passos para uma vitória. E Deus me deu a palavra união, unção e revestimento. Mas quando eu falo de unção, eu olho para o Salmo de número 133, quando o verso número 2 está expressando o quê? A unção de Arão. Por onde é que começa a unção? Qual é a unção? Nós chegamos na casa do meu tio, quando nós começamos a conversar um pouquinho, nós começamos a entrar nesta área da unção. Eu vou chegando no lugar, uns minutos depois já começo a falar de algo de Deus. E quando nós falávamos da unção, a unção começa onde? Da onde? Na cabeça. E essa unção, diz a Bíblia, que a unção descia da cabeça, ia para a barba de Arão, e depois ia para onde? Para as suas vestes. Vamos ver o que tem aqui dentro da Bíblia sobre isso. Quando nós observamos a unção, eu quero dizer que a unção começa na cabeça. O que é a unção na cabeça? Unção na cabeça significa pensamentos ungidos. Tem que ter um pensamento ungido. Se tiver unção na cabeça, o pensamento não vai agindo por umas coisas que não compensam. Mas se tiver pensamentos ungidos, é o óleo na cabeça. O óleo na cabeça é algo tremendo. É algo que emerge sobre a cabeça. E o óleo na cabeça fala de inteligência, fala de sabedoria. Se tem alguém que é ungido na cabeça, ele tem sabedoria de Deus. Então eu quero te dizer nesta noite, depois que o óleo desce da cabeça, ele tem que só descer. Depois que o óleo passa, essa unção de Arão, ela desce da cabeça para onde? Para barba. Não tem alguma coisa aí antes da barba, não? O que tem aí entre a cabeça e a barba? Moço, irmãos, eu estou desde as 2 horas, só almocei e embora. Quer dizer, eu já não tenho ainda. Mas parece que eu ainda estou com uma voz de trovão aqui. Mas eu quero dizer bem forte: entre a cabeça e a barba existe o rosto. Essa palavra é um pouco bonitinha para o que eu vou falar aqui agora, rosto. Quando nós falamos de doutrina, disciplinar, você não vai usar a palavra rosto para disciplinar o seu filho. Quem já falou para o filho assim: filho, toma vergonha no seu rosto? Como é que você fala? Toma vergonha na cara. Parece que é o jeito mais fácil. Então vamos ficar com a cara. Desculpa a expressão, mas você vai entender agora um pouco. Depois nós vamos chegar no rosto. Mas eu vou ficar com a cara mesmo. Fica com essa palavra bonitinha para vocês. Eu vou ficar com a cara. Então a cara tem algo importante. A cara tem tudo a ver com o caráter. Então já está tudo a ver. Cara com caráter. Então não adianta a unção passar direto para a barba. Eu estava dizendo para o meu tio que a barba tem tudo a ver, porque a barba é a honra do homem. Mas o que adianta ter honra e não ter caráter ungido? Tem que ter a unção na cara para poder ser disciplinado pela palavra. A palavra é que cura, é que edifica, esse Deus é maior. Então parece que o escritor, eu não estou querendo colocar nada na Bíblia e nem tirar longe de mim, porque eu quero o céu. Mas uma coisa eu te digo, então existe aí essa diferença da cabeça com a barba. Então tem que passar o óleo também no rosto, para depois chegar até a barba. Por que eu falo de caráter? Caráter é algo que não acha na igreja. Caráter não aprende na igreja. Não adianta você pensar, não aprende sim. Porque eu vou explicar para você. Caráter